Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Mari Fernandes e hoje eu vim fazer as previsões para o signo de Virgem para novembro de 2025. Então, para você que tem o Sol, a Lua, Ascendente ou Vênus nesse signo, essa leitura é para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, então pode ter coisa que não vai ressoar com você, com o seu momento atual. Nesse caso, você fica somente com o que fizer sentido para a sua realidade, tá bem? Queria pedir para quem não é inscrito aqui no canal, para se inscrever, deixar o seu like também, comentar no vídeo, compartilhar, que é muito importante para eu continuar fazendo esse trabalho, muito importante para mim, tá? E se você quiser uma leitura particular, individual, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, você clica lá e você fala diretamente comigo, tá? Vamos lá, vamos começar essa leitura. Eu vou primeiro tirar uma energia principal, né, para o mês, e depois a gente vai dividir em mais duas partes. A gente vai fazer uma tiragem para o amor e outra tiragem para a área profissional, carreira, finanças, tá? Vamos começar então com a energia principal para o signo de Virgem. É um arcano maior que vai guiar toda a nossa leitura, que vai dar o tom principal aí para a gente desdobrar para esse mês de novembro. Vamos lá? O carro. O carro fala sobre movimento, vai ser um mês movimentado. Então, se por acaso estava tudo parado na sua vida, as coisas vão começar a se movimentar, né? O carro também pode estar falando de viagens. Então, vamos tirar aqui, fazer primeiro a tiragem do amor, para a gente entender melhor essa energia do carro, desse movimento aí nesse mês, tá? Vamos fazer a tiragem do amor. Eu queria que você pensasse no seu amor, né? Se tiver uma pessoa específica, na sua pessoa especial, né? Vai pensando. Se não tiver, pensa no que você quer para você na sua vida afetiva, tá? Concentra, porque eu vou tirar as cartas, aí você já vai mentalizando para você se alinhar com a minha interpretação e conseguir contextualizar com a sua realidade, tá bem? Assim a gente, na verdade, faz uma interpretação em conjunto, né? Eu dou o tom principal e você desdobra aí na sua realidade, tá bem? Vamos lá? Tirando as primeiras cartinhas, né? Para o signo de Virgem, para o amor nesse mês de novembro de 2025. Vamos ver o que o tarô vem falando, quais são as energias. Vamos lá? O 8 de paus, o cavaleiro de espadas, cartas de movimento mesmo, o 7 de espadas e a imperatriz. Vamos lá, a gente começa aí nesse mês com muito movimento mesmo. Talvez você receba a notícia de alguém, né? Uma notícia de alguém chegando para você de uma forma rápida, ou até mesmo uma situação chegando bem rápido para você, e você buscando também, né? É como se fossem duas forças que tivessem se atraindo, tá? Então eu vejo esse movimento de chegada. A gente está falando aqui de campo afetivo, então pode ser sim a chegada de alguém na sua vida, né? De um cavaleiro aí de espadas, alguém que chega rápido, né? Como uma coisa, um acontecimento, às vezes que você não estava esperando, mas que chega rápido, do mesmo jeito que você também chega na vida dessa pessoa, né? Tem um movimento quase de atração muito rápido aí, né? Mas a rapidez, ela pede um pouco de cuidado também, porque se as coisas começam a andar de uma forma com muita rapidez, né? Pode ser que você se engane em algum momento. Então, assim, pode ser que você pensa que vai entrar num determinado tipo de relação, mas não é muito bem isso. Então, você tem que tomar muito cuidado para não se enganar e também para não ser enganado, né? A gente tem essa carta do Sete de Espadas, que ela fala sobre coisas que não são reveladas, né? Tem alguma coisa que você precisa saber, ou até mesmo você também se enganando. Então, cuidado com o que chega muito rápido para você na sua vida, né? Você tem que lembrar
quem você é, né? A gente tem a imperatriz aqui, a imperatriz, ela fala de empoderamento, ela fala de poder pessoal, fala de abundância também. Então, acredita nessa força presente dentro de você, essa força da imperatriz, né? Independente se você seja mulher, se você seja homem, essa força da imperatriz de abundância também, né? De manifestação também. Então, você às vezes tem que buscar tentar se equilibrar dentro disso que chega, ou às vezes para alguns nem chega, mas alguma coisa que já está aí, que está acontecendo muito rápido. Pode ser um relacionamento, né, que vem chegando e muito rápido, mas muito cuidado. Tá pedindo atenção para você não se enganar, para você também é um convite também para você ser autêntica e ser verdadeira com a outra pessoa também, né? Para alguns está falando sobre isso. Você precisa ser verdadeiro com o outro e não para que até para que a outra pessoa ou você não crie expectativas além do que pode ser, né? Então é preciso que você tenha esse autocontrole da imperatriz, né? Vamos lá, vamos continuar. O 3 de copas, o pajem de espadas, o 7 de paus e o 9 de ouros. Bom, vieram cartas aqui combinando até com as cartas de cima, né? Esse 3 de copas falando sobre momento de você celebrar a vida, celebrar com pessoas que você gosta. Então, provavelmente, para alguns aí, pode estar representando festas, comemorações, né? Que nessas comemorações, nessas festas, nessas saídas, né? Nessa diversão, pode realmente aparecer alguém, né? Pode surgir uma oportunidade aí de conhecer alguém, mas que realmente é uma coisa que chega muito rápido e pode ser que seja uma coisa que vai muito rápido também, né? É uma coisa que começa, mas que não tem uma estabilidade, né? Uma coisa um pouco oscilante, tá? Mais uma vez aqui, junto com essa carta da Imperatriz, veio essa carta aqui do 9 de ouros, que é para você entender, reconhecer o seu valor, né? São cartas de empoderamento, de plenitude, de abundância também. São duas cartas assim que você tá num bom lugar, né? Você você é como se assim, você sozinha ou sozinho, digamos assim, você tá bem, você não precisa de ninguém, né? Você até pode ter alguém, mas assim, essa não necessidade de ter alguém para que você seja feliz, para que você caminhe, para que você realize suas coisas, já está em você. Então, cuidado para não se perder em coisas que vêm e vão muito rápido. Então, acredita no seu potencial, na sua força, na sua plenitude, né? Nessa conquista de você mesmo, né? Nisso, no que você acredita, nos seus valores também, para não se perder em coisas efêmeras, né? Cuidado com coisas efêmeras, se divirta, legal, conheça gente, as coisas às vezes acontecem, às vezes são passageiras também, e legal viver tudo que tem para viver, mas sem se apegar demais, né? A gente tem a carta do 7 de paus, também está falando sobre esse movimento aí. Tem muita gente aí nesse seu campo afetivo, né? Tem muita gente, tá? Então, para você cuidar da sua energia, você pode cuidar da sua energia, você tem a sabedoria para estar junto das pessoas e também para manter o seu limite, que é importante para você agora, para você preservar a sua energia, né? Você pode tá no meio das pessoas, você pode interagir, você pode festejar, mas cuida também da sua energia, saiba a hora que você precisa se retirar, né? E eu vejo que você vai conseguir ter esse jogo de cintura, né? Só cuidado para não, aquilo que eu falei, para não se enganar, para não enganar o outro também, né? Para deixar as coisas muito bem claras, né? A gente tem cartas de espadas também que fala sobre essa clareza. Então, é um movimento, cartas de paus de movimento, mas também com racionalidade, né? Tá? Vamos lá, continuar?
o 7 de copas, a rainha de ouros, a lua e o 5 de espadas. Vamos lá. Mais uma vez, veio a carta aqui do 7 de copas falando que realmente você vai estar diante de muitas oportunidades aí nesse seu campo afetivo, né? De várias coisas acontecendo. E às vezes você fica na dúvida do que fazer, né? Qual caminho seguir, se você tá com alguém ou se você não tá com alguém, tá? Para alguns, tá falando aqui que vão ter várias pessoas aí, pretendentes, né? Mas que ao mesmo tempo não me parece nada muito concreto, nada muito sério, né? Então, a gente tem também essa figura aqui da Rainha de Ouros, mais uma vez, falando sobre o seu empoderamento, sobre o lugar que você chegou, sobre você se preservar e gastar a sua energia somente no que não vai te ferir, no que faz sentido para você, né? Entender o que tem valor para você de verdade, para você não perder a sua energia, para você não sair desse lugar, dessa rainha de ouros, dessa imperatriz, né, desse 9 de ouros. Então, esse lugar aí, ele é seu, então cuida dele. E para isso, às vezes, talvez, você precisa resguardar a sua energia, né? Principalmente mais aí para o final do mês, se no começo do mês vai ser um período muito movimentado, até um pouco confuso para algumas pessoas, muitas coisas acontecendo, muita festa, muita gente, né? E você estando sempre num lugar de destaque, sabe? As pessoas querendo estar perto de você. Então, mais para o final do mês, eu vejo que você vai voltar um pouco para você, vai desacelerar um pouco, vai começar a ser até um pouco mais egoísta com a sua energia, com a sua presença também. O que nesse sentido e nesse jogo é importante para você também, né? Então, é aquilo. Vive tudo o que você tem para viver, se divirta, conheça pessoas, mas entenda que o seu poder está no seu valor, né? E você não precisa de ninguém, né? Você não precisa de ninguém para ser feliz, tá? Então, mas no final do mês tem essa reclusão, talvez você se afastando de algumas pessoas, e você guardando mais a sua energia para você, né? Que é isso que realmente tem o seu valor, tá bem? Bom, então é isso. Espero que tenha feito sentido. Vamos agora para a segunda parte da nossa leitura, falando de profissional. Vamos lá. Virgem, novembro de 2025. Vamos falar de área profissional, de carreira, de estudos, finanças, burocracias em geral, né? Então, se você tiver alguma questão aí, já vai pensando sobre ela. Se não, o que você quer alcançar, né? A nível de sucesso, de carreira, né? O que você quer para você nesse mês? E vamos tirar as primeiras cartas. Mais uma vez, eu peço para você fazer essa leitura junto comigo, né? Eu vou dar o tom principal aqui das cartas e você contextualiza para a sua realidade, tá bem? Vamos lá. Tirando as primeiras cartas, o 8 de paus, também representando esse movimento que vem falando na carta do carro, né? O 8 de paus, o pajem de paus, são cartas de movimento. O rei de espadas e o 3 de paus. Vamos lá, mais uma vez, o começo do mês, tanto lá na área afetiva, quanto aqui, vai ser um início de mês movimentado, onde novas oportunidades vão chegar para você aí. Vai ser um começo de muito trabalho, eu vejo você trabalhando muito, ou se esforçando muito, né, para chegar onde você quer, e com essa energia também forte de trabalhar, ou de estudar, ou de correr atrás do que você quer para você, né? E nisso, nessa busca, as oportunidades aparecem, né? Tem uma nova oportunidade chegando para alguns aí nesse campo, nessa área profissional ou financeira. Tem uma oportunidade muito boa, de algo que tende a crescer, né? E tem essa figura aqui
do Rei de Espadas. Esse Rei de Espadas está falando sobre uma energia masculina, provavelmente um homem aí, né? Nisso que você traz, nisso que você quer, nisso que você pensou, tá? Pode estar falando sobre um gestor, pode estar falando sobre um professor, pode estar falando até alguém da família ou uma autoridade, mas é alguém uma figura masculina que já tem uma posição, né? Que talvez é uma pessoa que aparente ser um pouco mais fria, que age muito com a razão. Então, talvez vai estar presente nessa oportunidade que chega para você. Então, tem essa pessoa de forma ativa aí nessa oportunidade que chega para você, que vai ser importante, tá? Então, fique atento aí com esse Rei de Espadas, o que ele vem trazendo para você, né? Que você está buscando, você está procurando e as coisas vão chegar. Claro que vão chegar no tempo certo. É importante você analisar bem. Apesar de você precisar buscar o que você quer, cuidado também com a impulsividade, né? Antes de tomar qualquer atitude, de fazer qualquer mudança na sua vida, analisa bem o cenário, os prós e os contras. Espera a hora certa de fazer, mesmo que você já saiba o que você quer e o que você tem que fazer, né? Espera a hora certa, né? Que a hora certa já está chegando e você vai saber se você observar bem. Então, cuidado para não correr demais, né? A gente tem essa carta do carro aqui, muito veloz, está querendo ir muito rápido. Então, é importante agir, é importante buscar. Só que você precisa agir também na hora certa, sem impulsividade, tá bem? Com racionalidade. A racionalidade, inclusive, desse Rei de Espadas, que sabe o que quer, sabe analisar, sabe racionalizar e planejar onde ele quer chegar, né? Antes de agir, tá? Vamos lá, vamos continuar. O Pajem de Copas, o Pajem de Ouros, o As de Espadas. Gente, tem alguma coisa para começar esse mês aí, tá? Olha, Pajem, As, de todos os naipes. Então, tá falando sobre alguma coisa que chega para você esse mês. Uma nova oportunidade, algo que tem possibilidade de crescer, tá dentro do que você gosta, do seu propósito e do que você quer. Uma coisa que está no início, que talvez você ainda não tenha muita experiência, né? Mas é uma coisa que chega para você e tem a possibilidade de crescer e futuramente gerar frutos, tá? Futuramente, não agora ainda está muito no começo, não é o momento da colheita, mas é o momento ali de você começar a cultivar aquilo que você quer e o que chega para você. E planejar, né? Você ter um bom planejamento também e novas ideias. Então, tem muito esse mês essa energia da novidade, de uma nova oportunidade, de uma super ideia aparecendo aí para você, né? Ou de você, ou de outra pessoa, até desse rei aqui de espadas. Mas tem uma coisa muito boa para iniciar esse mês, tá? Eu não digo que para realizar completamente esse mês, mas para iniciar esse mês, que tem a ver com sua finança, com suas finanças, tem a ver com seu propósito, tem a ver com o seu planejamento de vida, né? O 5 de paus está falando aqui sobre os desafios que toda novidade, todo novo empreendimento ou uma nova carreira, um novo estudo, um novo empreendimento, uma nova colocação em uma empresa, um novo emprego, um novo objetivo, o que for, sempre traz desafios. E o mais interessante é você não brigar com esses desafios, né? Você se aliar às pessoas que estão ao seu redor, ao invés de brigar, né? E ter essa energia de equipe, sabe? Onde um cresce, o outro cresce, todo mundo cresce junto, todo mundo vai junto. Então,
se chegar alguém nessa energia de brigar, né, essa coisa meio de rivalidade, traz a pessoa para você, né? Eu acho que trabalhar em equipe é muito importante nesse momento, tá? Vamos lá, tirar mais cartas. A Imperatriz também apareceu na outra tiragem. O Rei de Paus, o As de Copas e o 5 de Copas. Vamos lá. Olha, a Imperatriz, mais uma vez, trazendo essa energia feminina. Então, tem uma energia feminina, e não só uma energia feminina, mas uma energia de abundância, né? De prosperidade, até material, né? De dinheiro mesmo. Então, tem esse mês, vai ser um mês assim que você vai ter a chance de investir em alguma coisa que você quer, né? Você vai ter até esse poder aquisitivo para poder realizar o que você quer aí, tá? Mais uma carta aqui falando de começo, né? E o As de Copas, ele fala sobre amor, sobre propósito. Então, é alguma coisa que você quer, é alguma coisa que você vai encontrar, que você vai se conectar, né? É algo que surge para você, vai surgir para você alguma coisa, às vezes uma ideia que você não teve ainda, mas que vai surgir. Mais uma vez, a gente tem essa figura do rei de paus, né? Então, o rei que planeja e o rei que executa. Então, eu tenho a energia, uma energia masculina, pode até ser duas pessoas, mas assim, existe essa energia masculina, também é feminina, mas existe a masculina presente aí nessa sua área de carreira profissional, estudos, uma pessoa que vai ser muito importante para isso que começa, para você realizar, uma pessoa que vai estar, pode ser você, claro, né, nesse lugar desses reis, mas também pode ser um homem ou dois, alguém que vai estar do seu lado, te impulsionando para você conseguir começar isso que tem para começar aí. Pode, inclusive, ser até um pai, tá, gente? Até um parceiro, até alguém da família, mas alguém importante aí para você prestar atenção, né? É um mês movimentado, as coisas vão estar acontecendo. Em alguns momentos aí, principalmente no final do mês, talvez, você duvide um pouco aí do que chega para você. Porque o que acontece? Quando o novo vem, né? Eu acho que tudo que a gente faz, toda escolha que a gente ganha por um lado, mas a gente também perde por outro lado, né? A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Então, às vezes, em algum momento, você vai ficar triste, assim, por aquilo que foi embora, por aquilo que não deu certo, por ter aberto, não, por abrir mão, abrir mão de alguma coisa. Então, talvez isso vai trazer um pouquinho de dor, um pouquinho de tristeza, mas você tem que entender que as coisas novas estão aí. Então, é para isso que você tem que olhar, e não para o que você perdeu, mas sim para o que você ganhou e para o que você ainda vai receber, né? Nesse novo, nisso que chega para você nesse mês, que vai ser uma coisa muito importante para a sua vida, vai ser uma coisa que começa nesse mês de novembro, nem que seja uma ideia, né? Mas alguma coisa no início desse mês de novembro, que vai ser uma coisa que vai ser importante para a sua vida inteira, tá bem? Bom, então é isso, eu espero realmente que tenha feito sentido para você. O que não fizer sentido, você solta, joga no universo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar no vídeo, compartilhar também. Se quiser uma leitura individual, você clica no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bem? Muito obrigada, até a próxima.